Fala pessoal, tudo bem? 1º de fevereiro de 2023 acaba de se encerrar a reunião do nosso Copom, Comitê de Política Monetária, que manteve a nossa taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, em 13,75%. E agora, o que acontece com seus investimentos de renda fixa e de renda variável? Onde é melhor você investir nesse momento? Por que o Copom ainda insiste em manter a nossa taxa de juros em um patamar tão elevado em 13,75%. Se você quiser descobrir sobre tudo isso e inclusive ver quais são as melhores opções de renda fixa entre CDBs, LCIs e LCAs para você investir nesse momento, me acompanha até o fim do vídeo. Antes de partir para a análise que eu preparei para vocês, quero dar um recado rápido, mas não menos importante. A cada 15 dias eu faço aulas ao vivo para os meus alunos do Mapa do Tesouro, o meu treinamento sobre renda fixa, renda variável e investimento exterior, e fica aqui o meu convite para você acompanhar essas aulas quinzenais ao vivo de forma gratuita aqui pelo meu canal do YouTube. O replay só fica disponível para quem é aluno, mas se você quiser me acompanhar nessas aulas ao vivo que eu faço a cada 15 dias, entre no grupo do WhatsApp do Mapa do Tesouro para que você receba o link exclusivo dessas aulas que eu faço aqui quinzenalmente. Dito isso, vamos lá! Bom, pessoal, para quem me acompanha aqui mais tempo no canal, sabe muito bem que a nossa taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, ela é utilizada pelo Copom, que é um órgão vinculado ao Banco Central, para controlar a nossa inflação. Isso porque quando o Copom ele aumenta ou ele mantém o patamar tão elevado, a nossa taxa básica de juros da economia, como está acontecendo agora, uma taxa Selic muito mais alta, ela tem o poder de encarecer o consumo no nosso país. Isso porque quando a taxa Selic está tão elevada, em quase 14% ao ano, igual ela se encontra nesse momento, isso tem um reflexo direto sobre as taxas de juros praticadas em todos os empréstimos e financiamentos efetuados aqui no Brasil, seja para pessoas físicas, seja para pessoas jurídicas. Quem aí de vocês, às vezes até mesmo por curiosidade, já olhou quanto que estão as taxas de juros, por exemplo, de financiamentos imobiliários? Tá tudo pela hora da morte, tá tudo muito caro. Isso porque, como reflexo de uma Selic elevada, as taxas de juros de empréstimos e financiamentos estão muito mais altas. Isso tem o poder, então, de frear o consumo. Com taxas tão caras para tomar dinheiro emprestado, todo mundo pensa duas vezes antes de consumir, antes de se endividar. E uma taxa Selic tão elevada, então, tem o poder de desaquecer a economia, reduzir o consumo. E um consumo mais baixo é o que a gente tem como ferramenta para conseguir controlar a inflação. Enquanto a gente tiver inflação muito elevada, fora da meta do Banco Central, que é de entre 3% a 5% ao ano, você pode ter certeza que o Copom ele vai se manter firme em conservar a Selic em patamares elevados, ainda que o governo federal, por meio do presidente Lula, esteja pressionando o Banco Central para começar a reduzir a nossa taxa básica de juros. E as perspectivas para a inflação, pessoal, elas não são tão boas, não. Se a gente der uma olhadinha no Boletim Focus, que é um boletim divulgado todas as segundas-feiras pelo Banco Central para divulgar as expectativas do mercado financeiro com relação a uma série de indicadores econômicos, a gente vai ver que o boletim mais recente que a gente tem agora, do dia 27 de janeiro, mostra que pouco a pouco o Banco Central tem aumentado as suas expectativas com relação à inflação para todo o ano de 2023. Se você der uma olhadinha aqui no Boletim Focus, há 4 semanas atrás, a gente tinha uma expectativa de que 2023 teria uma inflação acumulada de 5,31%. Há uma semana, essa expectativa foi aumentada para 5,48% e agora ela se encontra em 5,74%. Se a gente tem uma meta máxima a ser considerada pelo Banco Central de inflação anual de 5%, perceba que as perspectivas de inflação para 2023 já estouraram o teto dessa meta do Banco Central, de forma que isso mostra para a gente claramente que não há um espaço, pelo menos no primeiro semestre de 2023, para que a taxa Selic caia. Isso, inclusive, pessoal, já foi divulgado, não é novidade para ninguém, já foi divulgado pelo Banco Central na última ata da reunião do Copom, que acabou no dia 7 de dezembro. Para quem não sabe, o Copom ele se reúne a cada 45 dias para definir os rumos da taxa básica de juros, da taxa Selic, e na última reunião que teve no dia 7 de dezembro, ele já tinha avisado que ele estava preocupado com os rumos da inflação e que por isso ele ainda ia manter a Selic elevada e ia continuar vigilante com relação aos desdobramentos disso ao longo de 2023. Então, não é novidade para ninguém que a Selic iria se manter a 13,75%. E com uma Selic ainda elevada, pessoal, isso nos traz um grande e importante recado, que 2023 ainda vai ser o ano de ouro da renda fixa. Porque quando a gente tem uma Selic mais elevada, isso majora, isso aumenta a rentabilidade de todos os investimentos de renda fixa. E justamente pensando nisso, então, eu trouxe aqui para vocês uma seleção de CDBs, LCIs e LCAs com as melhores rentabilidades do mercado e que são então ideais para você aproveitar esse momento de Selic ainda elevada que vai se perdurar por pelo menos o primeiro semestre de 2023. Se o seu objetivo é colocar um dinheiro que você não sabe para que você vai usar, que você pode vir a precisar resgatar
no curto prazo, não tem que inventar moda. Vá de CDB de liquidez diária, que rende 110% CDI, que você encontra tanto nos bancos Sofisa Direto quanto no Banco da Ecoval. Inclusive, se você não tem conta aberta nessas instituições, que na minha opinião são as melhores instituições hoje para você investir em renda fixa, bancos extremamente sólidos e seguros e com as melhores rentabilidades do mercado, tem condição especial para abertura de conta, tanto no Sofisa quanto no da Ecoval, utilizando o meu código de indicação, que está aqui na descrição desse vídeo, logo aqui embaixo. Mas se você sabe que você não vai precisar do seu dinheiro por curto prazo, o ideal é que você priorize os investimentos tanto em ativos de renda fixa atrelados ao IPCA, quanto atrelados ao CDI. Para quem não sabe, o CDI ele é uma taxinha que anda muito próxima à Selic, ele praticamente acompanha a Selic. E se a Selic está elevada, faz todo sentido você continuar a investir em investimentos de renda fixa atrelados ao CDI. E a boa pedida, tanto em renda fixa atrelada ao IPCA quanto ao CDI, pessoal, em primeiro lugar é o CDB de 1 ano do Banco Sofisa Direto, que está com a incrível rentabilidade de IPCA mais 7%. E durante esse 1 ano em que seu dinheiro vai ficar investido, porque esse investimento tem vencimento em 1 ano, você vai receber toda a inflação acumulada durante esse período mais 7%, ou seja, você tem a garantia de receber acima da inflação 7%, independente de qual seja a inflação acumulada ao longo de 2023. Então, para 1 ano, pessoal, esse investimento, sem sombra de dúvida, faz todo o sentido. E além desse CDB, se você está procurando aí investimentos de renda fixa que sejam isentos de imposto de renda, ou seja, que sobre a rentabilidade não vai incidir nenhum tipo de desconto no resgate, no vencimento, a melhor pedida são as LCAs do Banco da Ecoval. O Banco da Ecoval tem LCAs com vencimento em 1 ano e meio, 2 anos, com rentabilidades de 98% e 100% CDI. E nesse momento em que a gente está com o Selic em 13,75%, o CDI está em 13,65% e uma LCA como essa de 100% CDI te dá tranquilamente mais de 1% em termos mensais de rentabilidade livre isenta de imposto de renda. E essas são, então, na minha visão, as melhores aplicações de renda fixa para você fazer. Curtíssimo prazo com liquidez diária, CDB de 110% CDI, de 1 ano CDB IPCA de mais 7% do Sofisa Direto e entre 1 ano e 2 anos, as LCAs isentas de imposto de renda de 98% e 100% CDI do Banco da Ecoval. E para a renda variável, pessoal, se a Selic ela ainda se mantém em um patamar tão elevado, a gente já não tem tantas boas notícias assim. Você que é investidor de renda variável, que tem posições em renda variável, assim como eu também tenho, a palavra de ordem é paciência. Isso porque enquanto a gente tiver uma Selic tão elevada, com uma renda fixa, com investimentos de renda fixa tão brilhantes, não há estímulo para o mercado financeiro investir em renda variável. Isso porque se a renda variável é mais arriscada e a renda fixa super segura está pagando taxas de juros tão elevadas, a gente tem um movimento do mercado financeiro de continuar investindo predominantemente em renda fixa. E é justamente por isso que a nossa Bolsa de Valores, desde o primeiro semestre de 2022, que ela continua aí andando de lado. Se você olhar o gráfico do comportamento do nosso índice Bovespa, que reúne as 72 ações mais negociadas na nossa Bolsa de Valores, você vai ver que do primeiro semestre do ano passado até agora, em termos aí de 1 ano, a nossa Bolsa de Valores, ela continua aí sendo cotada no patamar de 110 mil pontos. E essa Bolsa de Valores que continua andando de lado, não tem rendimentos tão expressivos, ela vai continuar assim enquanto a nossa taxa de juros não começar a cair. E por outro lado, uma taxa de juros tão elevada, pelo menos em algum cenário de renda variável, ela tem um efeito positivo. Isso porque uma taxa de juros tão alta, em quase 14% ao ano, ela tem o poder de atrair a atenção de investidores internacionais, que trazem seu capital para aproveitar até mesmo os investimentos de renda fixa que a gente tem aqui no Brasil. E a vinda de capital internacional para aproveitar a renda fixa brasileira, que é hoje uma das mais rentáveis do mundo, faz com que haja um fluxo positivo de dólares para o nosso país, reduzindo a cotação real dólar. Inclusive, nas últimas semanas, eu fiz um vídeo aqui pro canal falando sobre como você pode investir de forma econômica e segura lá nos Estados Unidos. Vou deixar esse vídeo aqui nos destaques. E agora, então, no momento em que eu gravo esse vídeo, por exemplo, o dólar está sendo cotado a R$ 5,06, o que historicamente, desde o primeiro semestre também de 2022, tem sido aí uma das melhores cotações que a gente vem observando no mercado financeiro, graças a uma Selic que continua em patamares mais elevados. Então, a gente pode perceber que uma Selic alta, ela beneficia os investimentos
de renda fixa, que pagam cada vez juros maiores. Ela deteriora o comportamento, a rentabilidade, os retornos dos investimentos de renda variável, como ações e fundos imobiliários. E se você, então, é investidor de renda variável, de bolsa de valores, a palavra de ordem é paciência. E com relação a dólar, pessoal, uma Selic alta, ela tem o poder de depreciar o câmbio, de valorizar o real em relação ao dólar, e é um excelente momento para que você também aproveite e invista em mercado norte-americano, seja em ações, fundos imobiliários, ETFs lá nos Estados Unidos, ou tão somente mande dinheiro para o exterior para que você tenha pelo menos uma parte do seu patrimônio atrelado a uma moeda muito mais forte, confiável e robusta que o real, que é o dólar norte-americano, garantindo um valor de câmbio muito atrativo, que é o que a gente tem nesse momento. E basicamente esse era o recado que eu tinha para dar para vocês. Quem aí é investidor de tesouro direto e está objetivando a fazer marcação a mercado, tem que também continuar a ter paciência, porque a marcação a mercado, ela só vai abrir espaço para realização quando a taxa de juros começar a cair. E se você aí me acompanha, quer fazer marcação a mercado, para você também tem que ter paciência. Vamos aguardar o segundo semestre para ver o que vai acontecer com os rumos da taxa Selic. E aí, quem sabe, a gente já consegue ver uma marcação a mercado mais significativa nos nossos títulos do Tesouro Direto. Inclusive, se você quiser aprender mais sobre marcação a mercado, vou deixar um vídeo aqui nos destaques. E o recado que eu tinha para dar hoje para vocês era esse. Se você tiver alguma dúvida, alguma observação, coloca aqui para mim nos comentários. Por hoje é isso e até a próxima.